Você já teve um sonho ou uma visão tão real que acordou sem saber se estava dormindo ou acordado, e depois ficou em dúvida se aquilo era só imaginação ou se havia algo muito mais profundo por trás? Durante anos nas trevas, eu aprendi que o mundo espiritual se revela em sinais que quase ninguém percebe. O inimigo se aproveita justamente dessa ignorância. Ele sabe que se você não entender as visões que recebe, você nunca vai alcançar a revelação que Deus queria te entregar. Hoje vou abrir aquilo que ele sempre tentou esconder, os 7 tipos de visões que todo cristão precisa reconhecer. E vou te dizer desde já, a última é tão forte que até os feiticeiros temem. Meu nome é Roberto Silva, tenho 52 anos e sou do Brasil, Minas Gerais. Hoje sirvo a Cristo, mas durante 17 anos pratiquei feitiçaria, magia negra e fui líder de terreiro. O que vou ensinar hoje não é teoria teológica. É conhecimento de quem esteve do outro lado, viu como o inimigo opera, aplicou essas técnicas em pessoas e hoje foi transformado pela graça de Deus. Antes de continuar, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até que país esse ensinamento está chegando. O que você vai descobrir hoje é uma revelação que custou 17 anos de minha vida nas trevas e uma transformação radical pela graça de Deus. Este conhecimento te ajudará a discernir entre visões genuínas do Espírito Santo e manifestações demoníacas disfarçadas de dons espirituais. Se esta mensagem tocar seu coração, considere deixar uma oferta de Super Thanks. Essa é a primeira visão. Visões mentais. A Bíblia fala claramente sobre isso. Daniel disse em Daniel 7,15, as visões da minha mente me perturbaram. Repare que ele não disse visões do meu espírito, mas da sua mente. Essas são impressões que Deus coloca na mente do crente, especialmente durante a oração, quando você está orando em línguas, buscando a face do Senhor. São aquelas imagens que vêm enquanto você intercede. Você ora por alguém e de repente vê uma cena, um rosto, uma situação. Isso é legítimo quando vem do Espírito Santo. O problema é quando o diabo falsifica isso. Deixa eu te ensinar algo que vi durante anos nas trevas. Nós sabíamos que as visões mentais eram a porta de entrada mais fácil. Por quê? Porque a mente é o primeiro campo de batalha. Se conseguíssemos fazer uma pessoa abrir a mente dela de forma errada, sem a cobertura do sangue de Jesus, sem discernimento bíblico, ela se tornaria um receptor para qualquer coisa. Eu via médiums sendo treinados exatamente para isso. A técnica era simples, mas mortal. Exercícios de concentração, meditações vazias, sem a palavra, fixação em objetos específicos, respirações controladas. Tudo isso com o objetivo de desenvolver sensibilidade espiritual. Mas o que realmente acontecia? Estávamos abrindo a mente dessas pessoas para entidades específicas. Aqui está o perigo que preciso te alertar. Muitos crentes hoje estão fazendo práticas que parecem cristãs, mas têm raízes ocultas. Meditações guiadas que não centralizam em Cristo. Visualizações criativas. Técnicas de ativar dons que envolvem esvaziar a mente. Isso é perigoso. A diferença é clara. Quando o Espírito Santo te dá uma visão mental, vem paz, vem direcionamento claro, sempre aponta para Cristo e confirma a palavra. Quando é manipulação demoníaca, vem ansiedade, obsessão por conhecer o futuro e, principalmente, te afasta da dependência de Deus. Como identificar se você está tendo visões mentais manipuladas? Você tem intuições constantes que sempre se confirmam, mas isso te deixa orgulhoso ao invés de grato a Deus. Feche os olhos para orar e imagens indesejadas invadem sua mente sem controle. Pensa em alguém e minutos depois a pessoa liga. Isso acontece demais, de forma que parece sobrenatural. Sente pressão mental para buscar revelações através de métodos que não são bíblicos. Se você se identificou com 2 ou mais sinais, cuidado. Pode ser uma porta aberta que precisa ser fechada através de renúncia, confissão
e submissão total ao senhorio de Cristo. O inimigo não ataca de frente. Ele planta sementes, e as visões mentais manipuladas são a primeira semente. Mas tem mais 6 níveis que preciso te ensinar. Essa é a segunda visão. Reconhecimento. Muitos conhecem isso como déjà vu, aquela sensação de já vivi isso antes. A Bíblia fala de vislumbres no espírito. São momentos onde você tem um lampejo de algo, mas não consegue segurar, não consegue controlar totalmente. Lucas 1:8 diz que João Batista crescia e se fortalecia em espírito. Quando seu espírito está forte em Deus, você consegue ter esses vislumbres de forma saudável. Deus te mostra fragmentos para te preparar, te alertar, te direcionar, mas sempre dentro da cobertura da palavra. Agora deixa eu te mostrar o outro lado, o que eu via acontecer nas trevas. Nós sabíamos que déjà vu constante não é normal. É um sinal de que a pessoa está tendo vazamentos entre dimensões espirituais. O que fazíamos? Induzíamos isso propositalmente através de jejuns específicos, banhos ritualísticos, defumações com ervas que alteravam a percepção. O objetivo era fazer a pessoa acreditar que tinha um dom especial de ver o futuro. Mas aqui está a verdade. Espíritos malignos não controlam o futuro. Isso só Deus controla. Porém, eles têm séculos observando padrões humanos. Conseguem prever com alta precisão o que vai acontecer. Quando mostram esses fragmentos para alguém, a pessoa pensa, estou vendo o futuro. Não está. Está vendo a previsão deles baseada em observação. É como assistir o trailer de um filme e achar que viu o filme completo. Eu via isso sendo usado para dar credibilidade aos médiuns. Você vai receber uma proposta de emprego semana que vem. E acontecia. Por quê? Porque a entidade já sabia que o patrão estava planejando fazer aquela proposta. Informação privilegiada do mundo espiritual usado para prender pessoas. Sinais de reconhecimento manipulado. Déjà vu acontece várias vezes por semana. Você sonha com lugares que nunca visitou e depois os reconhece na vida real. Tem certeza que conhece pessoas que acabou de conhecer. Fragmentos de memórias que não são suas. Sensação constante de já vivi isso. Se 3 ou mais sinais descrevem sua vida, você está no segundo nível de abertura espiritual. O véu está começando a rasgar. E sem a proteção correta, você está vulnerável. A solução não é ter medo, é ter conhecimento e cobertura espiritual correta. Jejum bíblico, oração com base na palavra, renúncia de práticas duvidosas, fortalecimento do espírito através da comunhão com Cristo. Essa é a terceira visão. Transe. A Bíblia registra transes legítimos. Atos 10:10 diz que Pedro caiu em êxtase. A palavra grega é transe. Ele estava entre 2 mundos, nem totalmente acordado, nem totalmente dormindo. Nesse estado, Deus lhe deu uma visão sobre os gentios. Repare, Pedro não induziu isso, não fez técnica nenhuma. Deus soberanamente o colocou naquele estado para revelar algo específico que glorificaria a Cristo. Agora, vou te mostrar a perversão disso que eu via nas trevas. No Espiritismo, chamam de desdobramento ou incorporação. Ensinam técnicas para entrar em transe porque dizem que é quando você fica mais receptivo ao mundo espiritual. A verdade é quando você fica mais vulnerável à possessão demoníaca. Eu via isso sendo ensinado em etapas. Primeiro, respiração rítmica. Não é respiração normal. É controlada de forma específica para alterar sua consciência. Segundo, fixação do olhar em pontos determinados até a visão começar a turvar. Terceiro, cânticos repetitivos que induzem um estado alterado mental. O objetivo? Fazer a pessoa perder resistência consciente para que entidades possam usar o corpo dela. E o mais assustador, isso se torna viciante. O cérebro libera substâncias químicas durante esses estados e a pessoa passa a ansiar por aquela sensação. A diferença entre o transe de Pedro e o transe espírita é brutal. Transe bíblico vem de Deus
soberanamente, é temporário. Sempre glorifica Cristo, deixa a pessoa em paz, produz fruto do Espírito, transe demoníaco, é induzido por técnicas humanas, é frequente e viciante, glorifica entidades, deixa a pessoa escrava, produz confusão e tormento. Como identificar se você está sendo levado a transes? Você apaga durante o dia sem perceber, segundos ou minutos perdidos. Sono repentino e incontrolável em momentos de oração ou leitura bíblica. Paralisia ao acordar. Consegue ver, mas não mexe o corpo. Perda de noção do tempo constantemente. Episódios onde você fez ou falou coisas que não lembra. Se você reconhece esses padrões, está no terceiro nível. O inimigo já tem acesso parcial. Não estou te assustando, estou te alertando. Porque a solução existe. O sangue de Jesus quebra toda a cadeia. Mas você precisa reconhecer o problema primeiro. E tem mais 4 níveis que preciso te revelar. Cada um mais perigoso que o anterior. Essa é a 4ª visão. Visão fechada. Muitos chamam de sonho dentro de sonho ou visão noturna. A característica principal, continuidade. Se alguém te acorda no meio, quando você volta a dormir, o sonho continua exatamente de onde parou. A Bíblia está cheia de sonhos que Deus usou. José teve sonhos proféticos. Daniel interpretava sonhos. Deus fala em sonhos, isso é bíblico, mas sempre com um propósito claro, mensagem que edifica e confirmação na palavra. Deixa eu te mostrar a distorção que eu via sendo aplicada nas trevas. Existe uma prática oculta chamada trabalho onírico. Ensina uma pessoa a manter consciência durante o sono para realizar tarefas espirituais. Parece ficção, mas é real e extremamente perigoso. A técnica envolvia, antes de dormir, fazer orações específicas, que na verdade eram invocações, colocar objetos de proteção embaixo do travesseiro, pontos de contato demoníaco, repetir mentalmente perguntas que queria ver respondidas. O resultado? A pessoa acordava com informações detalhadas, nomes, endereços, situações que não tinha como saber naturalmente. Isso dava credibilidade ao médium. Mas o preço era alto. Confusão mental, incapacidade de distinguir sono de vigília, medo intenso de dormir. O que realmente acontecia? As entidades estavam programando mensagens direto no subconsciente da pessoa. Criavam o problema e ofereciam a solução, mantendo a pessoa dependente delas para interpretar os sonhos que elas mesmas haviam plantado. Indicadores de visão fechada manipulada. Seus sonhos têm continuidade. Você volta ao mesmo sonho noites depois. Dentro do sonho, você sabe que está sonhando, mas não consegue acordar. Sonho lúcido forçado. Sonha que acordou, mas ainda está sonhando. Camadas sobre camadas. Recebe informações específicas em sonhos que se confirmam depois. Acorda exausto, como se tivesse trabalhado a noite toda. Se isso descreve suas noites, você chegou ao 4º nível. Seu subconsciente está sendo acessado e programado. Isso não é dom profético, é interferência espiritual. A boa notícia? Deus pode limpar até seu subconsciente. A libertação é possível, mas precisa ser intencional. Renúncia verbal, quebra de pactos, mesmo os que você não sabia que fez, consagração do seu sono ao Senhor antes de dormir. E ainda faltam 3 níveis, os mais intensos. Essa é a 5ª visão, visão aberta. Aqui é onde você vê coisas no mundo espiritual com os olhos físicos abertos. Você está completamente consciente em plena luz do dia, mas enxerga realidades espirituais como se fossem materiais. A Bíblia registra vários casos legítimos. Eliseu viu os exércitos angelicais quando seu servo não via, segundo Reis 6. Estevão viu os céus abertos e Jesus à direita do Pai enquanto estava sendo apedrejado. Atos 7. A jumenta de Balaão viu o anjo que Balaão não conseguia ver. Números 22. Repare o padrão. Em todos os casos, foi Deus quem abriu os olhos espirituais. Não foi técnica. Não foi treinamento.
Foi soberano e sempre glorificou a Cristo, nunca deu poder ao vidente. Agora o lado sombrio que eu via nas trevas. No ocultismo avançado, visão aberta é considerada o ápice da evolução mediúnica. A realidade é o estágio onde o diabo conseguiu tanto acesso à percepção da pessoa que não precisa mais se esconder dela. Como isso acontecia? Anos de abertura espiritual desprotegida. Cada ritual, cada invocação, cada transe ia diluindo a barreira natural que Deus colocou entre humanos e o mundo espiritual caído. Essa barreira existe por um motivo: proteção. Nós não fomos feitos para ter contato direto com o reino das trevas sem a cobertura do sangue de Cristo. Quando você força essa abertura através de práticas ocultas, fica exposto a horrores que a mente humana não foi projetada para processar. Eu via médiuns com visão aberta desenvolvida. Eles viam entidades entrando e saindo dos corpos das pessoas. Viam cordões energéticos, na verdade, amarrações espirituais. Viam símbolos em lugares específicos indicando portais espirituais. Isso dava credibilidade absurda. As pessoas achavam que era dom de Deus, mas a pessoa estava vendo através dos olhos das próprias entidades que atormentavam os outros. Era um informante do lado inimigo. Sinais de visão aberta não consagrada. Você vê sombras, vultos, figuras com os olhos abertos em plena luz do dia. Percebe coisas em pessoas que outros não veem. Cores, manchas, presenças. Evita certos lugares porque sente algo pesado que ninguém mais sente. Movimento constante no canto dos olhos. Consegue diagnosticar espiritualmente pessoas só de olhar. Se você está aqui, está no 5º nível. O véu foi rasgado, você está exposto. Mas aqui está a verdade. Se Deus não abriu, o diabo abriu. E o que o diabo abre, só Cristo fecha. A solução existe: libertação profunda, renúncia de toda prática oculta, consagração total dos seus sentidos espirituais ao Senhor. Pedir que Deus feche o que Ele não abriu e abra apenas o que glorifica Cristo. Essa é a 6ª visão, visões espirituais. Aqui não é mais apenas ver, é estar lá. Seu espírito literalmente viaja para outros lugares, enquanto seu corpo fica onde está. Este é o 2º nível mais elevado de revelação espiritual que existe. A Bíblia fala claramente disso. Ezequiel foi levado em espírito a vários lugares. Ele estava fisicamente junto aos cativos no rio Quebar, Ezequiel 1:1. Mas seu espírito foi transportado para ver o templo profanado, o vale de ossos secos, a glória de Deus saindo do templo e outras visões poderosas. Ezequiel 37 é o exemplo mais famoso. Ele profetizou aos ossos secos, mas seu corpo físico nunca deixou o rio Quebar. Foi seu espírito que foi levado àquele vale. João, o apóstolo amado, experimentou isso na ilha de Patmos. Apocalipse 1:10 diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor. Seu corpo estava exilado naquela ilha, mas seu espírito foi arrebatado. Em Apocalipse 4:1-2, ele ouviu uma voz dizendo: Sobe aqui, e imediatamente estava em espírito, vendo o trono de Deus. Note o padrão que se repete em todos os casos bíblicos. Deus os levou. Eles não escolheram ir, não fizeram ritual, não usaram técnica de respiração, não entraram em transe induzido. Foi soberano. Deus decidiu quando, onde e o que mostrar. E o resultado? O que viram sempre apontava para a glória e soberania de Deus, resultando em humildade profunda, não orgulho espiritual. Agora, o que eu via sendo ensinado nas trevas, e isso vai te chocar porque está acontecendo em muitos lugares hoje, inclusive disfarçado de cristianismo. No ocultismo, chamam de projeção astral controlada ou viagem espiritual consciente. É considerado um dos níveis mais avançados de prática espiritual. Ensinam técnicas complexas e perigosas. Jejuns específicos que não têm nada a ver com jejum bíblico. São jejuns ritualísticos, em dias e horários determinados pela astrologia. Rituais de preparação envolvendo banhos, defumações,
traçar círculos de proteção no chão, que na verdade são portais que atraem entidades. Colocação de objetos de ancoragem, cristais, velas em posições específicas, amuletos e, o mais perigoso, invocação de guias espirituais que prometem te levar em segurança. Esses guias, demônios disfarçados de anjos de luz. A técnica que mais vi sendo usada envolvia 3 etapas. Primeiro, induzir relaxamento profundo através de respiração controlada até o corpo ficar completamente imóvel. Segundo, usar visualização criativa para se ver, saindo do corpo, imaginando uma corda de prata conectando espírito e corpo. Terceiro, projetar a consciência para fora através de força de vontade e repetição de mantras. E aqui está o perigo mortal que a maioria não entende. Quando seu espírito sai através dessas técnicas, seu corpo fica como uma casa vazia, sem morador, porta aberta. Qualquer entidade pode entrar e tomar posse. Não é teoria. Eu vi casos reais de pessoas que saíram em viagem espiritual e, quando tentaram voltar, encontraram seus corpos sendo usados por outra consciência. Elas olhavam para seus próprios corpos de fora e viam uma entidade dentro controlando os movimentos, falando com outra voz, usando suas mãos. A luta para retomar controle era aterrorizante. Algumas conseguiam expulsar a entidade. Outras ficavam aprisionadas do lado de fora do próprio corpo por horas. E algumas nunca conseguiram retomar controle total. Voltaram, mas a entidade permaneceu compartilhando o corpo com elas. Durante essas viagens, as pessoas presenciavam coisas traumáticas que marcavam suas mentes para sempre. Viam o que acontece com espíritos de pessoas que morreram sem Cristo. Não vou entrar em detalhes gráficos, mas é tormento real e eterno. Viam dimensões onde não há tempo, onde sofrimento nunca termina. Viam hierarquias demoníacas tão organizadas e vastas que percebiam como são ingênuos aqueles que acham que brincam com o espiritismo sem consequências. Príncipes, potestades, principados, todos com funções específicas, territórios designados, alvos determinados. E o pior de tudo, durante essas viagens, as pessoas descobriam que muitas vezes elas mesmas eram ferramentas sendo usadas para executar planos contra outros. Viam que quando faziam trabalhos espirituais para clientes, não estavam ajudando, estavam amarrando aquelas pessoas. Viam o futuro daquelas almas e o papel que desempenharam em destruí-las. Essa revelação causava trauma psicológico profundo. Eu vi tudo isso acontecer com médiums que praticavam projeção astral, depressão severa, surtos psicóticos, incapacidade de distinguir entre estar dentro ou fora do corpo, medo paralisante de dormir porque não sabiam se iam acordar no próprio corpo ou lá fora. Alguns tentaram suicídio como única forma de escapar do tormento. Outros enlouqueceram completamente. A diferença entre visão espiritual bíblica e viagem astral demoníaca não poderia ser mais clara. Visão espiritual de Deus. Ele te leva soberanamente. Você não decide quando acontece. Você não controla para onde vai ou o que vê. O que você presencia te humilha e aumenta sua dependência dele. Você sai menor, ele sai maior. Sempre confirma e exalta a palavra escrita. Deixa paz profunda, não trauma. Produz fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade. Te aproxima da igreja, não te isola. Te faz servir outros com humildade. Viagem astral demoníaca. Você induz através de técnicas aprendidas. Você decide quando tentar. Você escolhe destinos ou deixa guias escolherem. O que você vê te enche de medo ou orgulho espiritual. Você se acha especial por ter habilidades que outros não têm. Contradiz ou adiciona a palavra escrita. Deixa trauma, confusão, tormento. Produz obras da carne, medo, ansiedade, orgulho, rebeldia. Te afasta da igreja, te isola, te faz sentir superior, te faz cobrar por serviços espirituais.
Sinais críticos de que você está experimentando viagens espirituais não consagradas. Você tem memórias vívidas de estar em lugares específicos, enquanto seu corpo estava comprovadamente em outro lugar. E essas memórias são detalhadas demais para serem sonhos comuns. Sensação frequente de flutuação ou estar fora do corpo durante o dia, não apenas ao dormir. Acorda em posições completamente diferentes de como deitou, em outros cômodos até, sem nenhuma lembrança de ter se mexido. Pessoas próximas relatam que você estava não presente, mesmo estando fisicamente ali. Olhar vazio, não respondia quando chamado, como se estivesse em outro lugar. Períodos de tempo perdido que não consegue explicar. Você estava fazendo algo e de repente percebe que horas se passaram sem memória do que aconteceu. Se 3 ou mais desses sinais descrevem sua realidade, você está no 6º nível de abertura espiritual. Seu espírito está viajando desprotegido pelo mundo espiritual. Você está exposto a dimensões onde não deveria estar, sem a cobertura do sangue de Jesus. As consequências podem ser irreversíveis sem intervenção divina urgente. Mas ouça esta verdade com atenção. Cristo tem poder para resgatar até quem chegou aqui. O sangue dele é mais poderoso que qualquer pacto, qualquer portal, qualquer dimensão espiritual. Eu vi pessoas sendo libertas desse nível. É possível, mas exige renúncia total, libertação profunda e acompanhamento pastoral constante. E agora chegamos ao nível mais alto e mais perigoso de todos, onde o engano é tão perfeito que até os eleitos poderiam ser enganados, se possível fosse. Essa é a 7ª e última visão, Mara, a visão de Deus. Este é o nível mais elevado de revelação espiritual que existe na palavra de Deus. É o ápice, o ponto mais alto onde um ser humano pode chegar em termos de experiência com o divino, enquanto ainda está na carne. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 12:2-4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Repare na linguagem de Paulo. Ele nem consegue falar em primeira pessoa sobre a experiência de tão profunda e sagrada que foi. E mesmo 14 anos depois, ele diz que ouviu palavras que não é permitido repetir. Esse é Mara genuíno. Daniel também operou nesse nível. Ele começou em Rasa, que são as visões abertas e fechadas, onde você vê, mas ainda está num nível mais básico. Mas depois Daniel entrou em Mara. Em Daniel 7, ele viu o ancião de dias, aquele cuja veste era branca como neve e cujo cabelo era como lã puríssima. Viu o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Viu realidades que estão completamente além da compreensão humana normal. Tronos sendo postos, livros sendo abertos, o julgamento sendo estabelecido. Quando é de Deus, Mara é absolutamente transformador. Você vê a glória dele de forma tão intensa, tão avassaladora, que sai humilhado até o pó. Sai quebrantado, sai completamente dependente. Toda autossuficiência morre, todo orgulho é esmagado. Você percebe de forma dolorosa e linda ao mesmo tempo o quão pequeno você é e o quão grande ele é. Paulo mesmo disse que teve que receber um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, especificamente para não se exaltar por causa da grandeza das revelações que recebeu. Deus, na sua sabedoria, sabia que a experiência de Mara era tão intensa que poderia gerar orgulho até num apóstolo. Por isso, ele permitiu o espinho. A grandeza da revelação exigia a profundidade da humilhação. Mas agora preciso te revelar o engano mais perigoso, mais sutil, mais destrutivo que existe no reino espiritual. No ocultismo avançado, e estou falando dos níveis mais altos, aqueles que pouquíssimos alcançam, existe algo que eles também chamam de visão de Mara. É a falsificação perfeita. É a imitação mais convincente que o diabo já criou. É o momento em que Satanás te convence completamente, sem sombra de dúvida,
de que você está vendo o próprio Deus, quando na verdade você está vendo a maior, mais elaborada, mais perigosa mentira do inferno. 2 Coríntios 11:14 nos avisa claramente: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não aparece com chifres e tridente. Ele aparece como luz intensa, mais brilhante que o sol, como uma presença poderosa que faz você cair de joelhos, como uma voz trovejante, majestosa, que declara ser Deus, o todo, a fonte, o divino supremo. Ele pode te dar revelações que parecem cósmicas, mistérios sobre o universo, explicações sobre dimensões espirituais. Pode fazer você se sentir escolhido entre milhões, especial, ungido de forma única, portador de uma missão que ninguém mais tem. Eu vi isso acontecer com líderes espíritas que alcançaram os níveis mais avançados, e não foram poucos. Após anos, às vezes décadas, de preparação meticulosa, jejuns severos que levavam o corpo ao limite da morte, rituais intensos e prolongados, isolamento total da sociedade, eles finalmente tinham o encontro com o Divino Supremo. Eles viam luz. Luz tão intensa que ofuscava tudo. Sentiam poder, um poder que pulsava através de cada célula. Recebiam missões especiais, revelações sobre como trazer a humanidade para um novo nível de consciência, como unir todas as religiões, como ser ponte entre o céu e a terra. E saíam daquela experiência absolutamente convencidos, sem a menor dúvida de que haviam visto e conversado com o próprio Deus. O resultado dessas experiências falsificadas era previsível e aterrorizante. Esses líderes ficavam ainda mais perigosos do que antes. Por quê? Porque agora não eram apenas médiuns ou feiticeiros. Agora se consideravam profetas, avatares, messias, pontes diretas entre Deus e a humanidade. Pregavam uma mensagem sincretista, pegavam Cristo e misturavam com Buda, Krishna, práticas ocultas, filosofias orientais, tudo numa grande salada espiritual. Achavam que estavam revelando verdades escondidas que a igreja tradicional tinha perdido ou suprimido por séculos. Ganhavam seguidores aos milhares, construíam impérios espirituais. E estavam mais perdidos, mais enganados, mais longe do verdadeiro Deus do que nunca estiveram. O que torna Mara falsificado tão perigoso é justamente o nível de convicção que produz. Quando você tem uma experiência desse nível de intensidade, quando você vê luz, sente poder, ouve voz, recebe revelações cósmicas, sua mente fica marcada. Você não consegue mais duvidar. Você sabe o que viu, você sabe o que sentiu. Como alguém pode te convencer de que foi engano quando você experimentou algo tão real, tão poderoso, tão transformador? A diferença crucial entre Mara genuíno de Deus e Mara falsificado do diabo. Mara de Deus não é buscado através de técnicas, rituais ou preparações humanas. Vem soberanamente. Deus decide quando, onde, como e para quem. O resultado é humildade profunda que dura a vida toda. Reconhecimento doloroso da própria fraqueza e indignidade. Dependência total e permanente de Cristo. Você sai precisando mais dele, não menos. Nunca contradiz a palavra escrita. Sempre exalta Cristo especificamente, não uma energia cósmica genérica. Aproxima você da igreja e do corpo de Cristo. Faz você servir com mansidão. Mara falsificado é buscado através de preparações meticulosas, jejuns ritualísticos, meditações específicas, rituais elaborados. O resultado é orgulho espiritual disfarçado de humildade, sensação de ser especial, escolhido, superior aos religiosos comuns, independência espiritual. Você acha que não precisa mais de igreja, pastores, prestação de contas, comunhão com outros crentes, porque tem acesso direto ao divino. Sempre adiciona revelações à palavra ou subtrai a autoridade dela. Exalta uma divindade genérica ou múltiplas manifestações do divino. Isola você do corpo de Cristo.
faz você cobrar por revelações especiais. O sinal definitivo e inconfundível de que você teve Mara falsificado. Você teve uma experiência com Deus tão poderosa, tão intensa, que mudou completamente sua teologia. Não refinou, mudou. Agora você tem revelações que claramente contradizem a Bíblia, mas você as considera verdades mais profundas que a própria palavra escrita. Você vê Jesus, anjos ou seres de luz regularmente, e eles te dão missões específicas, doutrinas novas, revelações exclusivas que ninguém mais na igreja tem. Você sente e afirma que não precisa mais de igreja porque tem acesso direto ao divino. Você se tornou seu próprio mediador. Você olha para outros cristãos, especialmente aqueles que seguem a Bíblia de forma conservadora, e os julga como limitados, presos à religião, ainda não iluminados. Se você chegou nesse nível, preciso te dizer com amor, mas com absoluta clareza: você está no 7º e último nível de engano, exatamente no mesmo lugar onde vi dezenas de líderes espíritas chegarem durante meus anos nas trevas. Você está conversando com demônios de alta hierarquia, extremamente convincentes, perfeitamente disfarçados, achando que são divindades ou o próprio Deus. Mas ouça esta verdade que pode salvar sua alma. Só Cristo pode te arrancar disso. E Ele pode. Ele quer. Eu sou prova viva. Ele me arrancou quando eu estava exatamente nesse nível de engano. Mas preciso ser honesto com você. Exige renúncia total de tudo. Não dá para negociar. Não dá para manter um pedacinho das revelações especiais. Não dá para sincretizar. É morte completa do orgulho espiritual, confissão pública do engano, submissão total à autoridade da palavra escrita, ou permanência eterna no engano que te levará para o inferno convencido de que está indo para o céu. A escolha é sua. Mas agora você sabe a verdade. Agora você conhece os 7 níveis. A pergunta não é: será que estou em algum? A pergunta é: em qual nível estou? A maioria dos cristãos que me assistem está entre o nível 1 e 3. Alguns poucos no 4 e 5. Raríssimos no 6 e 7. E se você está aí, provavelmente já sabe no fundo do seu coração. Aqui está a verdade que preciso te falar com amor, mas com firmeza. Nem toda experiência espiritual é de Deus. O diabo é mestre em falsificar. Ele sabe que, se conseguir te fazer acreditar que uma experiência demoníaca é dom de Deus, você vai defender essa prisão achando que é liberdade. A solução não é ter medo do sobrenatural. Deus é sobrenatural. O problema é quando abrimos portas erradas, e muitos abriram sem saber, através de práticas sincretistas, livros de autoajuda espiritual, meditações orientais cristianizadas, busca por experiências ao invés de busca por Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para ataques espirituais que você estava sofrendo sem perceber, demonstre sua fé e gratidão apoiando este canal com uma oferta de até $100 através do Super Thanks. Sua semente financeira não apenas mantém estas revelações chegando a pessoas que enfrentam os mesmos bloqueios espirituais, mas também estabelece um princípio de gratidão que desbloqueia novas bênçãos em sua própria vida. Este ministério de libertação tem revelado a milhares como identificar e quebrar influências espirituais, e seu apoio garante que continuemos levando esta verdade a quem ainda sofre ataques invisíveis. Não deixe que este ensinamento fique apenas com você. Compartilhe este vídeo. Pode ser a diferença entre alguém continuar preso ou encontrar discernimento. O diabo trabalha na ignorância. Quanto mais o povo de Deus souber dessas verdades, menos poder ele tem. Se você acha que está sendo vítima de feitiçaria, maldições, inveja, fofoca, ou se reconheceu alguma dessas visões operando na sua vida de forma não consagrada, temos um canal de oração dedicado onde compartilhamos orações poderosas e específicas para cada tipo de ataque espiritual.
O link está na descrição. Lá você encontrará direcionamento bíblico e apoio. Lembre-se, a batalha é real, mas já foi vencida no Calvário. Cristo tem poder sobre todos esses níveis de visões, sobre todas as hierarquias demoníacas, sobre todos os pactos e laços. Não importa quão fundo você foi. Que Deus abençoe sua vida, abra seus olhos espirituais da forma correta, sob a cobertura do sangue de Jesus, e te guarde de todo o engano do inimigo.